Olá, gente, tudo bem com vocês? Antes de começar de fato o nosso programa, eu queria explicar um pouco como que surgiu essa ideia. Inicialmente surgiu no meu coração, que infectou o Eric, que depois infectou o Bruno. Então a ideia é justamente a gente ter um círculo de conversa, uma roda para a gente bater papo sobre coisas da Bíblia, principalmente com foco só na Bíblia. Isso, particularmente, para mim, foi uma das dificuldades de fazer esse programa, porque eu tenho o hábito de estudar várias coisas e vários livros ao mesmo tempo, mas o foco é que a gente estude o que está no texto e tente extrair as coisas e se atentar às informações que o texto passa para a gente. Então, isso nada mais é, esse programa nada mais é que uma forma da gente tentar estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, ligada a Deus. Antes de começar também, eu queria me apresentar. Eu sou o Igor, eu sou um dos diretores aqui do Projeto Epopeia, onde a gente está como base para fazer essa gravação, e eu vou pedir para os rapazes se apresentarem aqui também. Bom, meu nome é Eric. Hoje é a primeira vez que eu vejo a luz do sol nessa quarentena. Brincadeira. Estou infectado pelo amor do Igor. Não sou teólogo, como o Bruno, que vai se apresentar. Obrigado. Mas já há alguns anos, na minha amizade com o Igor, a gente gosta muito de compartilhar, né, tipo, as nossas impressões sobre o texto e algumas brisas filosóficas, então acho que foi por isso que ele me convidou aqui. Não sei com certeza por que outro motivo seria, mas é isso. Oi, todo mundo, meu nome é Bruno e de todos aqui eu sou o mais perdido e convidado, intruso, qualquer outra coisa, mas tem sido uma experiência muito legal desde que a gente recebeu a ideia de fazer esse projeto. Talvez era mais uma coisa assim para talvez discutir sobre o texto e tudo mais, e agora está tomando uma dimensão bem legal com o que a gente tem discutido, e vai ser um prazer também discutir com vocês aí. Show. Na real, o Igor me convidou, e aí eu pensei que eu tinha que levar alguém para morrer comigo, né? Então... então, a pessoa não vai sozinha, ela tem que levar um terceiro assim, para poder claro. pagar o papo. Então é isso, gente. Agora vocês vão ter uma leitura do texto, e eu recomendo fortemente que não fique com o texto lido só no que está no vídeo. Pausa o vídeo depois que a leitura acabar. Lê também o capítulo. Faz algumas anotações, algumas perguntas que você teve ao ler, porque com certeza vai ser muito mais rico as aplicações e os comentários que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar como marinheiro, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um vento forte e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E, para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas, que tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. E eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é você? De onde você vem? Por que isso está acontecendo e qual é o seu povo? Sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda, e disseram: veja só o que você fez. E a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, e ele ficará calmo. Pois eu sei que foi minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. E em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada porque a tempestade piorava cada vez mais. Eles oravam bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida desse homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou.
Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhes ofereceram sacrifício e fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, para começar, agora que vocês já leram todo o capítulo 1, o resumo que acontece aqui do enredo, basicamente, Jonas é chamado para pregar em Nínive, para passar uma mensagem em Nínive. Ele não aceita isso por algum motivo, ele tenta fugir, ele tem uma certa discussão, um atrito, que onde tem a tempestade ali no navio, vocês conhecem bastante a história, e nessa discussão do barco no navio, acaba que ele é jogado para o mar e é engolido por um peixe. Então, o enredo, dando em 30 segundos de enredo, é basicamente isso do livro. E aí eu queria começar com a conversa falando uma das coisas que, pelo menos, falou muito para mim no começo, lendo esse versículo, que é quem é Jonas, né? Porque a gente está acostumado, ao ler um livro da Bíblia, ou começar a ler um livro, que a pessoa ou se apresente ou fale um pouco do que ela está direcionando a mensagem e tudo, e aqui no livro de Jonas é uma coisa bem mais resumida, já começa com a mensagem que o Senhor quer que ele passe e tudo, então, pelo menos para mim, essa questão de quem é Jonas é a primeira pergunta que me salta assim no texto. Não sei se vocês tiveram essa percepção também, mas esse seria meu primeiro ponto, assim. Exato, eu acho que Jonas, quando ele começa, que a gente começa a ler, a gente tem um salto muito grande de quem que esse personagem é para aquilo que ele tem que fazer. Então a gente não tem nem claro exatamente de onde ele vem, o que ele faz, mas chega a palavra de Deus até ele, e ele tem que reagir a essa palavra, né? E daí como ele vai reagir é a grande sacada do texto, né? A grande questão que fica para a gente sobre Jonas no texto. E daí a gente tem que ler e perceber se essa ação é coerente com aquilo que Deus pediu ou não, né? Sim. E é legal isso, né? Porque acho que fica muito claro que existe uma expectativa de reação, né? Do que a gente espera que Jonas, a forma como a gente espera que Jonas haja, mas só antes da gente entrar por esse caminho, assim, tem uma coisa muito interessante para mim, que é justamente a brusquidão, assim, desse chamado de Deus, né? Porque eu acho que Jonas repete a fórmula profética, né? Do Deus que simplesmente fala com o homem, e isso acontece em outros livros proféticos, mas eu acho muito interessante porque tem, até o Heschel, ele tem um comentário muito interessante, né, no livro The Prophets, que ele falando sobre o evento profético, que ele na verdade é um evento divino, sabe? É uma coisa que acontece em Deus, e aí ele envolve o homem numa iniciativa divina. Então, tipo, parece que Jonas ele está sendo envolvido na narrativa de Deus. Porque é Deus que está, tipo, entrando em movimento, sabe? Como se fosse um terceiro na história de Deus, exatamente, né? Tipo, exatamente. Acontece alguma coisa na realidade divina, e daí ele chama alguém para participar disso. Exato. E daí até a gente humaniza também um pouco a história de Jonas, porque eu acho que um sentimento que eu tenho na história de Jonas ou é que a gente crucifica o personagem Jonas, ou a gente infantiliza. Que é a história do peixe, né? Assim, o que é a história de Jonas? Não, é a história de um cara que é engolido por um peixe. Ficou 3 dias. O peixe ele aparece em 2 versos de toda a história de Jonas, mas a gente foca nesse aspecto, porque a gente não percebe essa participação de Jonas na história divina. Então, Sim. é realmente interessante para entender quem é esse personagem. Sim, e até essa expectativa começa a ser frustrada gradativamente de acordo com as ações de Jonas, né? Então a gente já começa a ver nos versículos seguintes que ele começa a fugir, ele nem sequer tem a resposta dele a Deus, ele já começa fugindo, e aí um detalhe interessante que o Eric trouxe, que ele pesquisou, tô roubando seu comentário, sim. À vontade. É que Tarsis seria a cidade mais ao ocidente de onde eles se encontravam, né? Então Extremo oposto, começa de uma certa forma uma fuga, né, desse chamado, de ter que lidar com isso que apareceu na frente de Jonas. A gente se vê na justiça. Brincadeira. Mas eu acho legal isso mesmo, né? Porque, assim, não é legal, na verdade é irônico, porque você tem o verso 1, onde Deus, ele basicamente diz que a maldade, né, de Nínive subiu à presença dele, e aí a reação de Jonas Jonas sai da presença de Deus. Então, tipo, você tem num verso, sabe, Deus falando com Jonas, e a reação que a gente espera é que ele reaja de uma forma positiva, como, né, tipo, talvez todos os outros profetas do Antigo Testamento, e ele simplesmente escolhe fugir, né? Sim. E eu acho que isso é uma ironia do caramba, assim. Sim, e inclusive a própria forma como o texto escolhe contar a fuga de Jonas é extremamente interessante. Porque é exatamente nos mesmos termos. Então Deus fala assim, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e daí já no verso 3, ele se dispôs. Mas não para ir para a cidade de Nínive, né? E sim para fugir para Tarsis. Sim. E daí a própria ênfase que o texto dá entre
ele vai ter que ir para aquela cidade para atender um clamor que sobe até Deus, mas ao invés dele ir para atender esse clamor, ele vai e desce em relação ao barco. Tipo, ele vai descendo cada vez mais. Tipo, quer dizer, há uma mensagem de clamor, de violência que está subindo para Deus, e Jonas tem que ir lá cumprir esse papel de resolver esse problema, ou de participar da solução de Deus para esse problema. E ao invés disso, ele vai para o extremo oposto, e ao invés de subir para fazer o ofício dele, ele desce em relação ao barco, né? Ele vai cada vez mais pro porão. Ele vai no porão e também desce no sentido geográfico, né? Indo para Tarsis, ele está no sentido descendente. Isso vai ser bem importante para depois a gente elaborar outros pensamentos. Um aspecto literário legal, né, do que você falou, que Deus olha para a cidade e o texto descreve ela como uma grande cidade, né, de Nínive. Tipo, a cidade de Nínive é grande aos olhos de Deus. E dá a impressão de que o texto vai reforçar muito essa questão do ser grande, porque tipo, aparece muito essa palavra, né? É grande a tempestade, é grande o temor dos marinheiros ao longo do capítulo 1, porque tudo está relacionado a um aspecto da ligação com Deus, né? Tipo, que começa bem nesse primeiro verso. Total, assim, não sei se já poderia pular para essa parte, assim, mas eu acho, porque é um jump assim para a parte do texto que eu acho muito interessante, que já quando começa ali uma certa tempestade, no verso 4, a gente tem uma informação que eles não têm. Que fala assim, que Deus lançou um forte vento, né, um grande vento. E daí tem um efeito disso que os marinheiros se enchem de medo. Então, o fato de Deus lançar algo tão grande tem o objetivo de gerar medo naqueles marinheiros. Sim. Não é necessariamente que Deus está tentando gerar medo, mas é como se tipo, a grandeza do que Deus faz tem um impacto na vida daquelas pessoas. Então, de alguma forma, o medo que aquelas pessoas têm, de alguma forma, reflete uma ação de Deus. E daí é meio interessante pensar nisso, porque a gente pode começar a contrastar a reação que os marinheiros têm de algo feito por Deus e a reação de Jonas perante essa mesma realidade. Ou seja, Jonas, enquanto profeta, será que ele está reagindo ao que Deus faz ou ele está completamente passivo? Né? Sim. Porque a figura dele dormindo é essa, Sim. ele está completamente inerte perante a história de Deus. Sim. Pode dizer. Não, eu só ia comentar que eu acho que é um aspecto psicológico interessante, né? Porque logo de cara você já fica com essa coisa de o que está acontecendo dentro de Jonas, assim, por que ele está fugindo? Porque o texto não diz, não explicita isso, pelo menos nesse primeiro capítulo que a gente está lendo. Né? E aí Jonas está no meio de uma tempestade e ele está dormindo. Parece que ele está numa bad, né? Tipo assim, aquele conflito, sabe? Que você fala, meu, a única coisa que dá para fazer é dormir. É comer e dormir, sabe? Então, tipo, no caso, né? Quarentena feelings aí. Coincidência, né? Semelhança, mera coincidência. Nenhuma. E é interessante que nesse cenário caótico, digamos, uma tempestade acontecendo, imagino que os marinheiros, que é um novo personagem que o texto começa a inserir pra gente, o capitão procura Jonas, né? Então, e muito mais no sentido de como assim você está dormindo do que sinto que esse personagem está sendo dito em algum livro, né? Então é muito mais uma indignação dos marinheiros e aí começa até uma construção de um diálogo que até fazer esse estudo e conversar com vocês eu não tinha noção dessa profundidade e de um dos diálogos mais interessantes em relação à identidade, né? Porque eles começam a questionar Jonas no sentido de ação, no sentido eles depois perguntam quem você é e tudo, então começa a ter um embate primeiramente de conhecimento entre os marinheiros e Jonas, né? E daí a gente consegue tirar uma série de lições e fazer uma série de aplicações também, né? Com certeza. O verso 6, para mim, é um verso que gira uma chave dentro do texto, que é extremamente interessante, porque descreve uma cena muito de filme, né? Então tá Jonas dormindo, aí chega o mestre do navio, e ele vai até o porão, e a primeira pergunta que ele faz a Jonas é: o que se passa com você? Ou em outras palavras, qual o seu problema? Assim, tipo, o que está acontecendo? Assim, não que talvez os marinheiros tivessem uma noção tão clara de quem fosse Jonas como a gente tem. Mas, de todo caso, ele chega e ele faz a mesma ordem que Deus fez para Jonas. Então, Deus, no primeiro verso, ele fala, ou no segundo, talvez, no segundo verso, Deus chega para Jonas e fala: dispõe-te e clama, né, contra a cidade. E aqui o marinheiro chega para Jonas, o chefe dos marinheiros, chega e fala: dispõe-te, levanta e clama ao teu Deus. Então, é muito interessante ver a repetição da ordem de Deus na boca do chefe dos marinheiros. Quer dizer, ele tem uma perspectiva do que Jonas deveria estar fazendo que mesmo Jonas
parece estar alheio, né? Tipo, ele tem mais noção daquilo que da missão de Jonas, do que o próprio profeta. Sim. E é legal que a forma como Jonas deve ter ouvido que deve ter sido impactante também, porque provavelmente no desespero o capitão deve também ter pedido para, sei lá, todos os outros tripulantes, ora para o seu Deus, o politeísmo era mais comum naquela época, então deve ter pedido saído para todo mundo orar para o seu Deus, porque algum Deus vai ajudar. Mas ao fazer essa pergunta para Jonas tem um peso maior, porque a gente como leitor e como espectador vê que Deus já tinha dito aquela mesma forma para Jonas, né? Então o peso, como isso chega em Jonas, que já estava tendo um problema, a ponto de dormir numa tempestade, é como se fosse mais um soco para ele, para reagir ao chamado que Deus está dando. E aqui tem um aspecto interessante, né? Porque, tipo, Deus, ele reage a tudo isso através da sorte, né? Porque os marinheiros lançam sorte, que, enfim, que era um negócio que eles acreditavam que funcionava, e aponta para Jonas. Porque, assim, Deus, ele já estava no controle de tudo, né? A tempestade já era uma manifestação, tipo, do cuidado divino naquele momento. Mas aí a sorte acontece e tipo, Jonas, mesmo assim, ele não reage da forma esperada, né? Que aqui, para mim, tem um ponto que eu acho sensacional, porque os marinheiros, depois que a sorte cai sobre Jonas, eles perguntam para ele, né? Quem é responsável por essa calamidade, qual a sua profissão, que é você, de onde você vem? E ele fala, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Primeiro, que eu acho muito irônico, porque essa é a primeira vez que Jonas fala, sabe? Primeira vez que ele fala no texto. E já fala pra declarar, né? Assim, tipo, ele chega no peito, assim, né? Sabe? Eu acredito em Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas, assim, ele tá agindo completamente o contrário que seria esperado alguém dizendo isso, sabe? Então parece, assim, uma declaração quase que nominal, né? Acho que dá essa impressão quando a gente olha pra isso. E a cena é muito bizarra, né? Ele sai de uma passividade, de um sonho. É tipo, se ele vê Jonas assim, com a cara amassada do travesseiro, mas eu acredito no Deus. E mais, no Deus que fez os céus e a terra e o mar que está revolto aqui, ou seja, quer dizer, o meu Deus tem poder sobre isso aqui e tal. E a questão irônica disso, né? Quer dizer, um marinheiro tem que lembrar Jonas de fazer aquilo que ele deveria ter feito, mas na hora de se contrastar, ou seja, de responder as perguntas que são perguntas de identidade, ele vai e coloca a identidade dele em Deus como se tivesse tudo certo. Sim. Ou seja, como se não houvesse conflito entre a identidade que ele crê em Deus e a reação que ele tem a isso que Deus é e a isso que Deus está fazendo naquele momento. Sim. E é legal, né? Porque eu acho que a construção do texto deixa bem explícito esse conflito de identidade. Porque para o leitor é estranho, né? Você lê a forma como ele está, ou tipo, o que ele está falando e a forma como ele está reagindo. E aí você fala, tem uma dissonância muito grande aqui, que parece que Jonas não tem consciência disso, ele está muito louco, né? Porque ele simplesmente continua e tem uma agindo assim. E tem uma inversão surreal de papel aqui, né? Porque, no caso aqui, os marinheiros não é explícito no texto, mas provavelmente não creem no mesmo Deus, né? Porque cita que eles estavam clamando de outros deuses para ver qual Deus tinha errado ali para a tempestade, mas a gente vê uma ação dos pagãos, digamos, de uma coisa que a gente estava esperando de um profeta. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem alguém se declarando que é servo do Deus, que fez os céus e os mares, e outras pessoas falando que criam em deuses e tudo, são eles que estão relembrando Jonas da sua missão, né? E não ao contrário, que seria o natural que a gente estava esperando da história. Né? Então... Total. E aí vem um aspecto que eu acho que já é fantástico em si mesmo, que é o lance... Muitas vezes, a nossa missão ela vai ser clarificada no contato com o outro. E isso é ponto pacífico. Mas a grande questão é que a função do profeta é invocar Deus. Então, é muito mais do que eu descobrir aspectos da minha missão no contato com o outro. É literalmente eu ter que ser lembrado do que eu tenho que fazer na boca do outro. Então, essas perguntas todas que são feitas aqui, que ocupação é a tua, de onde tu vens, qual a tua terra e de que povo és tu, que são perguntas que eles fazem naquele momento de caos para Jonas, são perguntas que Jonas já deveria estar respondendo por meio das atitudes dele. E daí tem algumas dessas perguntas que ele não responde. Por exemplo, a pergunta, que ocupação é tua? Em nenhum momento ele fala assim, eu sou profeta. Mas ao dizer que ele crê no Deus que tem poder sobre o mar, ele já está implicando que, tipo, na fé dele, Deus seria capaz de fazer algo naquele momento. E ao mesmo tempo ele está lá dormindo. Sim. E ignorando tudo isso. E aí talvez é a primeira aplicação prática totalmente clara do texto, que é, cara, já que você diz que você é hebreu, que você segue esse Deus, por que você está reagindo assim? Que é a pergunta que eles fazem. Então, o que você fez? É o primeiro choque, né? Como assim você está assim, verso então? 10. Né? Mas segura essa ideia pra gente discutir depois, tá bom. Essa parte da aplicação. Mas um negócio que eu acho bem legal na sequência é que eles perguntam pra ele o que ele fez, né?
tipo assim, o que tá rolando, meu? O que você fez pra causar tudo isso? Ele não responde, ele fica quieto. E aí depois ele chega a um ponto, né? E aí eu acho que é legal a gente pensar nisso aqui, porque pra mim tem um ponto central que muitas vezes é usado na explicação da história de Jonas, que é, Jonas não queria ir pra Nínive porque ele tinha medo de morrer, né? Só que ele tá disposto a morrer aqui no texto. Sim, total. O tempo todo. Né? Tipo, claramente ele não tem problema com a morte. Jogue-me ao mar. Exato. No meio do oceano não é tipo, joga que vai assar um Assim, peixe. vai Ele nem resolver, sabia. me joga no mar, me mata, né? Ele nem sabia o que estava acontecendo. Exato. E é interessante porque ele não precisava responder isso, né? Ele poderia ter falado, por que não voltar? Ou clamado a Deus. Sim. E aqui tem uma coisa interessante, né? O aspecto subjetivo dessa coisa de declarar que você crê em Deus. Porque é o seguinte, aquilo que eles não sabiam, talvez, era que o Deus de Jonas era o Deus de Israel. Mas o verso 10 indica algo que eles sabiam, que é que Jonas estava fugindo de Deus. Então, assim, talvez eles nem sabiam o nome desse Deus, mas sabiam que Jonas estava fugindo dele. Né? Ou seja, o que fica muito claro aqui é a fuga constante de Jonas, do chamado e de Deus. E é muito legal esse ponto que você trouxe, Eric, porque, mais uma vez, tipo, ele tá sendo incoerente com aquilo que ele estava dizendo que ele era, que ele seguia, né? Então a gente vê até, depois, até os próprios marinheiros invocando a Deus. Então, mais uma vez, reforça a ideia de que os marinheiros estão exercendo muito mais a função do profeta do que, de fato, o profeta. Então, mais uma vez, esse conflito entre expectativa de identidade versus o que o personagem de fato está fazendo, até que chega um ponto no texto aqui, só para a gente encaminhar para a parte prática das coisas aqui para o nosso dia a dia, em que eles jogam Jonas no mar. Né? E aí... Jogam depois de relutar contra isso, né? Sim. Que isso é interessante, inclusive, para depois a gente pensar, talvez mais para frente, voltar um pouco nesse ponto, e contrastar a postura de Jonas com a postura dos marinheiros, porque eles se esforçam para que Jonas não morra. Sim. Sabe? E ele não faz esforço nenhum. E ele não faz esforço nenhum. Mas para evitar a própria morte. Exato, nem para evitar a própria morte, que é uma postura completamente oposta dele, né? Sim. De preservação de vida Sim. do outro, sabe? Eles têm essa preocupação. E também a imagem, assim, os marinheiros, eles estão reagindo às atitudes de Deus. Então, em algum momento, a atitude de Deus de enviar a grande tempestade tem o objetivo de gerar aquele clique. Pessoal, estou tentando falar com vocês. E daí o texto deixa muito claro que eles reagem aos sinais de Deus. Porque falam que eles foram possuídos de grande temor, de grande admiração por aquilo e tal. E Jonas, que declara temer Deus, ele não demonstra essa reação. Parece que ele está completamente passivo a tudo que está se passando, né? Então ele tá literalmente disposto mesmo a morrer do que necessariamente agir, né? Sim. Em correspondência ao que Deus está fazendo. E reforça ainda mais a questão da fuga, né? Porque se ele está preferindo morrer, que nada mais é de outra forma de não ter que lidar com aquilo, ao invés de pedir, gente, eu vacilei, Deus pediu para eu ir para Nínive, eu estou aqui, então vira o barco e vamos voltar aqui. Vai acalmar a tempestade? Não, ele fala, me mata, me joga no mar, essa vai ser a solução, né? E essa talvez seja, pelo menos do meu ponto de vista, a primeira aplicação prática para os nossos dias, que falou muito para mim, que é essa questão do que você fala explicitamente. Aquilo que você declara, né? Declara, né? Então eu sou. Aí você pode aplicar para qualquer coisa. Corintiano, sou adventista, eu sou X versus como você age. Né? Então, no caso, eu sou hebreu. Então, só de você falar eu sou hebreu, os marinheiros já conseguiram identificar certos comportamentos que pela cultura hebraica ele deveria ter. Né? Então, ele falar eu sou servo, eu sigo a Deus, o dono dos céus e do mar, e agir dessa maneira, meio que contradizente, já é a primeira aplicação para a gente nos dias de hoje. Sabe? Quantas vezes e quantas formas a gente acaba não caindo nessa armadilha em declarar que a gente é filho de Deus, que a gente é temente a Deus, que a gente segue os princípios, mas na hora do dia a dia, na hora de pôr em prática, na hora do serviço, a gente não conseguir e talvez ficar tão passivo e tão reativo quanto o Jonas ficou aqui, né? Então vejo essa como uma das primeiras lições práticas para a gente aqui. Total, e assim, eu acho até que é um pouco mais do que simplesmente uma dissonância entre aquilo que a gente fala e o que faz. É exatamente a ideia de que a minha fé em Deus vai estar na minha declaração. Então, a gente vê uma fé ética da parte dos marinheiros que é contrastada com uma fé nominal da parte de Jonas. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com o fato de que os marinheiros eles reagem ao que Deus está fazendo e Jonas simplesmente está passivo. Né? Ele tá completamente alheio àquilo que Deus está fazendo por ele, pelas pessoas e tudo mais. Então, porque a dissonância entre o que a gente fala e faz vai sempre existir.
nós sempre seremos hipócritas em algum grau. Mas essa hipocrisia de Jonas, ela é representativa da nossa hipocrisia, que é muito além de só simplesmente agir de forma diferente. É literalmente crer que se eu crer num Deus e se eu confessar isso, já está tudo ok. Então, quer dizer, confessar que Deus existe, confessar que eu tenho fé, explicar a minha fé para os outros é suficiente para me impedir de ter uma postura ética perante a realidade. E é legal, outra coisa que mexeu comigo pensando mais nessa parte também, é a própria questão da fuga. Assim, sabe? Eu fiquei pensando num paralelo sobre isso, porque fica muito claro para mim que Jonas ele tem um conflito interno, né? A gente não sabe exatamente o que é ainda, mas existe algum tipo de protesto aqui, né? Assim, ele simplesmente discorda em algum ponto de Deus e foge, né? E essa fuga é uma forma de tentar conciliar esse conflito interno dele, né? Tipo, ele simplesmente tenta ir para o mais longe que ele pode, né? Que nem você roubou, meu... Brincadeira. Mas, tipo, a ideia de Tarsis, né? Porque Tarsis era, tipo, a cidade mais ocidente conhecida no mundo, mais, tipo, distante de tudo, onde, enfim, ninguém servia a Deus, era longe do templo, não havia, tipo... o povo hebreu lá, nem nada, e talvez estar lá e abafar a voz de Deus, tipo, para que Jonas fizesse aquilo que ele precisava fazer, sabe? E aquilo é uma forma de fugir do conflito interno dele, né? Então ele não aceita aquele conflito, ele foge do conflito. E eu fico pensando, tipo assim, num paralelo, né? Eu acho que o texto, ele permite esse paralelo, não exatamente essa mensagem, mas quantas vezes a gente, tipo, por tentar fugir dos nossos conflitos internos, a gente não procura situações que abafem a realidade desses conflitos, sabe? Tipo, a gente não consegue aceitar eles, por vários motivos. Eu acho que o capítulo 2 ele vai mostrar pra gente uma coisa muito legal a respeito desse aspecto, né, de como Deus encara esses conflitos que a gente tem no nosso relacionamento com ele, mas na nossa sociedade hoje a gente busca constantemente formas de abafar esses conflitos e a gente acaba vivendo no automático, sabe? E você pode pensar em N coisas, assim, eu acho que todo mundo acaba, de uma forma ou de outra... Escolhendo a fuga para si. Exato, escolhendo uma forma de fuga da realidade, né? Seja se afundando em entretenimento, ou, tipo, bebendo, ou, enfim, a própria religião, a própria igreja pode ser uma forma de fugir dessa realidade, fugir dos seus próprios conflitos internos, sabe? E eu acho que isso conversa muito até, tipo, por exemplo, com as ideias que a Brené Brown, a pesquisa que ela faz de mais de algumas décadas sobre vulnerabilidade, comenta sobre como, para a gente ser inteiro, a gente precisa, tipo, aprender a ser vulnerável, sabe? E isso passa pelo aceitar os nossos conflitos, os nossos protestos, e não simplesmente tentar fugir para algum lugar, e pensando em lugar como, não necessariamente um local físico, né? Mas um estado de mente, um estado de espírito, onde esses conflitos eles ficam escondidos, abafados, e não necessariamente resolvidos ou a gente aprende a lidar com eles, né? Sim, e andando ainda mais nesse paralelo que você puxou, alguns textos, como o que tem em 2 Pedro, que ele comenta, confessem-se uns aos outros no sentido de comunidade, Isso é... pelo menos pra mim, quando eu leio, eu falo não. Não dá. Não dá. No estado Exatamente. do cristianismo atual, Sim, não no estado dá. da igreja atual, confessar os pecados é se abrir para qualquer forma de proteção contra a hipocrisia. Porque a gente não tem espaço para ser vulnerável. A gente não criou esse espaço. E a gente se protege, e só roubando aqui a tua ideia, também. Só você tem direito a Ele uma. também, eu peguei a sua, ele pegou a minha, Já segue a vida aí. Mas é exatamente isso, porque a fuga de Jonas, em algum momento aqui no texto, também tem um aspecto bonito, polido, sabe? Não, peraí, a culpa é minha. Quer dizer, Deus enviou essa tempestade por conta de mim. Então me jogue no mar que vai dar tudo certo. Quer dizer, ele ainda tem a capacidade de utilizar a própria fuga dele como uma espécie de falar, não, peraí, mas isso é pro bem de vocês. Entendeu? Quer dizer, eu sou culpado aqui, então me coloquem nessa condição de vítima, porque daí vocês vão estar resguardados. Quando, na verdade, isso também é mais uma passada de verniz em cima dessa fuga. Ou seja, essa possibilidade de eu usar uma coisa, por exemplo, como a própria igreja, a própria religião, para disfarçar algo que eu não quero lidar em mim, né? E nem que seja a minha própria relação com Deus. Quer dizer, quantas vezes eu uso a igreja, a pregação, o contato com outras pessoas para falar de Deus, para esconder um problema que eu não lidei com Deus ainda, sabe? Um chamado que eu não consegui receber, algo que eu não consegui absorver ainda na relação com Deus. Sim. Acho que a gente vai tratar bem mais a fundo essa questão da fuga de Jonas, inclusive esse que é o momento histórico que a gente parou aqui. A ideia, de novo, só para a gente não ficar tão longa, é que vocês estudem
também, e não fique só ouvindo nossos comentários aqui, mas como primeiro capítulo, como primeiro episódio, acho que tenha dado para te dar alguns insights, principalmente sobre essa questão da vulnerabilidade, da fuga, que é um problema que a gente está tendo, e o Covid, na quarentena, só reforçou ainda mais, porque agora a gente tem mais tempo para pensar, a gente tem mais tempo, às vezes, para lidar com problemas de casa que a gente fugia indo para o trabalho, etc. Então, espero que isso tenha te dado, pelo menos, acendido uma fagulha para que você volte lendo o texto e retorne à sua comunhão com Deus de novo, para que através desse relacionamento as coisas e essas fugas que você tem tido comecem a ser de alguma forma resolvidas. Então, a gente vai caminhar aqui para o capítulo 2, e aí, para não ficar tão longo, a gente está quebrando em episódios, mas espero que essas partes práticas tenham ficado e dito alguma forma no seu coração. Então a gente te espera semana que vem.